Vem, ó Deus da vida, vem nos visitar. Vem, não demores mais nos abrigar. Seu amor por nós vive para sempre. Sua misericórdia dura eternamente. O nosso clamor para o céu subindo. Ouça as preces de um povo sofrido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos. O coração em festa, Cristo é nosso irmão. Portas abertas para receber o ressuscitado, vamos acolher. Mais uma noite, estamos juntos, estamos juntas, abrindo as portas de nossas casas para juntos acolher a boa nova de Jesus de Nazaré, o Cristo, segundo o evangelista Mateus. Assim como as comunidades de Mateus, abramos as portas de nossas casas para o ressuscitado acolher. Queridos amigos, queridas amigas do nosso setor Santana e Sagrada Família. Povo de Deus, hoje daremos agora início da última noite de aprofundamento do Evangelho de Mateus. O tema proposto hoje é Feliz os ais. Olharemos em particular as bem-aventuranças proclamadas segundo as comunidades de Mateus. O nosso texto começa assim: Vendo ele as multidões, subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Lendo o texto, nós observamos, em primeiro lugar, a necessidade de entendermos um pouco do contexto literário, como as bem-aventuranças é descrita no Evangelho de Mateus.
Então, em Mateus, as bem-aventuranças são apresentadas em duas estrofes equivalentes dispostas, colocadas de forma equivalente, a primeira estrofe e a segunda estrofe. Como? Um pouco desta estrutura. Dos versículos 3 ao 6, temos a primeira estrofe. Do versículo 7 ao 10, temos a segunda estrofe. Como que se dá a cadência desse texto? Encontra-se nesses versículos 3 ao 6 a apresentação de 4 bem-aventuranças assim dispostas. A primeira: felizes os pobres no espírito. Por que eles são felizes? A segunda: felizes os mansos. Por que eles são felizes? A terceira: felizes os aflitos. Por que eles são felizes? A quarta, que é a última dessa primeira estrofe: felizes os que têm fome e sede da justiça. Por que eles são felizes? O versículo 7 ao 10 apresenta a segunda estrofe, que estão assim dispostas. A quinta: felizes os misericordiosos. Por que eles são felizes? A sexta: felizes os puros no coração. Por que eles são felizes? A sétima: felizes os que promovem a paz. Por que eles são felizes? E por fim, a última desta segunda estrofe: felizes os que são perseguidos. Por que eles são felizes? Os versículos 11 e 12 terá um desdobramento. Diz assim: felizes sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. O versículo 11 diz: felizes sois. Quando? Por quê? Como? Alegrai-vos, o versículo 12. Quando? Por quê? Como? Convido a vocês agora, junto comigo, nós, juntos e juntas, olharmos um pouco o entorno das bem-aventuranças apresentadas no Evangelho de Mateus. Então, a promessa do reino aparece na primeira e na segunda bem-aventurança. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus.
Felizes os mansos, porque herdarão a terra. O cumprimento da vontade de Deus, a justiça, conclui a primeira e a segunda estrofes. Então, a primeira estrofe é concluída com a quarta bem-aventurança. E qual é essa quarta bem-aventurança? Felizes os que têm fome e sede de justiça. E a bem-aventurança que conclui a segunda estrofe é a oitava bem-aventurança. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, o cumprimento da vontade de Deus, a justiça, conclui a primeira e a segunda estrofe. A primeira estrofe é concluída com a quarta bem-aventurança e a segunda estrofe é concluída com a oitava bem-aventurança. Então, se olharmos com maior cuidado, a quarta bem-aventurança, notaremos que ela é idêntica à oitava. Felizes os que têm fome e sede de justiça, felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque serão saciados, porque deles é o reino dos céus. Há uma semelhança muito forte entre estas duas bem-aventuranças. E esta semelhança é proposital, é feito de forma proposital na organização do texto, tem um objetivo aí por trás, e Mateus escreve dessa forma propositadamente. Então, é possível também observar que Mateus apresenta as bem-aventuranças de tal forma que haja uma correspondência entre elas, bem como as explicita na terceira pessoa, a fim de dar a elas um tom solene de proclamação universal. Todas as 8 bem-aventuranças, elas são descritas na terceira pessoa. E há uma correspondência, a gente vai lendo, vai percebendo que há uma correspondência entre elas, sendo a primeira bem-aventurança, a quarta bem-aventurança e a oitava bem-aventurança ligadas entre si. A quarta bem-aventurança encerra a primeira estrofe e a oitava bem-aventurança, ela conclui a segunda estrofe. Porém, os dois conjuntos é aberto pela bem-aventurança. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. E a oitava bem-aventurança termina porque deles é o reino dos céus. A primeira bem-aventurança, ela termina com porque deles é o reino dos céus. A oitava bem-aventurança termina porque deles é o reino dos céus. A quarta bem-aventurança
se une à oitava bem-aventurança, porque no centro está o tema da justiça. Avancemos um pouco mais. Mateus apresenta as bem-aventuranças de forma diferente de Lucas. Em Lucas 6, 20 e 26, ele apresenta as bem-aventuranças num contexto objetivo de um contexto bastante objetivo de pobreza, fome, lágrimas e perseguições. Em Mateus, sobressai determinado aspecto literário mais aprimorado. Ou seja, Mateus, ele estende mais bem-aventuranças do que Lucas. Lucas apresenta um contexto da bem-aventurança menor. Mateus estende. Agora, o que é interessante nessa correspondência entre Lucas e Mateus? É perceber que os paupérrimos de Lucas correspondem os humildes de Mateus. Corresponde aos famintos, os que procuram fazer a vontade de Deus. Característica também dos perseguidos da oitava bem-aventurança. Além das condições difíceis e de maltratamento que se encontram as pessoas, Mateus sinaliza nas bem-aventuranças que a felicitação se dá também àqueles e aquelas pessoas que estão empenhadas em construir relações exemplares com Deus e com o próximo. Para Mateus, no conteúdo de Mateus, a justiça, a plenitude da justiça é sinal do reino de Deus. Quando a justiça é realizada, encontramos aí, na perspectiva de Mateus, sinal concreto do reino entre nós. Então, para variar, nós temos que procurar uma correspondência. Essa forma de Lucas e Mateus falar é uma novidade nos evangelhos? Não. O gênero literário das bem-aventuranças é conhecido no Primeiro Testamento. Esse gênero consiste em uma palavra de felicitação, palavra de congratulação. O motivo varia. Por exemplo, nas bem-aventuranças tem um caráter sapiencial. O seguidor, a seguidora, é felicitada por transparecer em sua vida a fidelidade ao apelo do reino dos céus. Observemos lá no Primeiro Testamento como aparece na literatura do Primeiro Testamento, são dois exemplos, o gênero literário das bem-aventuranças.
O primeiro salmo, Salmo 1, nos ajudará a perceber isto. Salmo 1, versículo 1 e 2. Olha, bem-aventurado o homem, feliz o homem, que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei de Javé e medita sua lei dia e noite. Bem-aventurado, feliz é este homem. Em Daniel, encontraremos também este gênero literário, essa forma de escrever, no capítulo 12, versículo 12, que diz lá no versículo 12, do capítulo 12 de Daniel. Olha só. Bem-aventurado aquele que perseverar, chegando a 1335 dias. Voltando a Mateus e suas comunidades. Nas bem-aventuranças contidas no Evangelho de Mateus, Jesus se dirige ao povo simples, aos pobres, oprimidos, indefesos, marginalizados, com o objetivo de comunicar-lhes o alegre anúncio da vida iminente do reino. Olhemos o capítulo 3, versículo 2 de Mateus. Vou retornar um pouco ao versículo 1. Naqueles dias apareceu-lhe João Batista pregando no deserto e dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. Também este será o anúncio de Jesus. O início da sua vida pública é marcado por esse anúncio. Capítulo 4, versículo 17. A partir desse momento, começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele já se encontra no nosso meio. O que isto significou para as comunidades de Mateus? Significa que Deus está faltou um A aqui, né? Intervir na história e fazer justiça. Por isso Jesus fica feliz com eles. Quem são eles? Voltemos. Os pobres, os oprimidos, os indefesos, os marginalizados. Novamente, os pobres, os oprimidos, os indefesos, os marginalizados. Aí podemos
ao ouvir isto, nos assustar com esta afirmação. Por que isto nos assusta? Porque aparentemente não, né? Porque existe uma contradição entre a realidade e as bem-aventuranças proclamadas por Jesus. Como ser bem-aventurado vivendo em condições injustas e de extrema dificuldade? Isto é uma coisa. A outra coisa, por que Jesus os felicita? Então, como ser bem-aventurado vivendo em condições injustas e de extrema dificuldade? E por que Jesus felicita os pobres, os indefesos, os excluídos, os marginalizados? É isto daí que está na essência da mensagem que Mateus quer transmitir à sua comunidade. A primeira coisa que precisamos entender ao ler, ao ouvir e ao proclamar as bem-aventuranças de Jesus, que elas não são uma exaltação à mística da pobreza e da miséria. Não é isso. Então, a primeira coisa que Mateus comunica à sua comunidade, que as bem-aventuranças proclamadas de Jesus não é uma exaltação à mística da pobreza e da miséria. Então, o que é? Mateus olha para Jesus, olha para a história de fé do seu povo e da sua gente. Em sua boca ecoa a voz de Êxodo 3, 7, 8. O que diz lá? Êxodo 3, 7, 8. Javé disse: Eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi seu grito por causa dos seus opressores, pois eu conheço as suas angústias. Por isso eu desci a fim de libertá-lo da mão dos egípcios. Para que possamos aprofundar nosso olhar no movimento de Deus. Isto é a primeira coisa que Mateus chama atenção à sua comunidade. Como lá em Êxodo. O que se passou? Deus se movimenta para tirá-los. Quem? Os pobres, os escravos, os oprimidos, os indefesos, os marginalizados de sua condição desumana. Então,
quando Jesus proclama as bem-aventuranças, a nossa memória, a memória de fé nossa, a memória de fé da comunidade de Mateus, ela deve levar o seguidor, a seguidora, o discípulo e a discípula a olhar como que Deus agiu no Egito conosco. Então, as bem-aventuranças, ela nos permite aprofundar o nosso olhar no movimento de Deus. Como no livro do Êxodo, Deus se movimenta para tirá-los. Quem? Os pobres, os oprimidos, os indefesos, os marginalizados. De onde? Da sua condição desumana. Os deserdados não são para ele, para Deus, nem melhores e nem mais disponíveis, bem como não são privilegiados por terem maiores qualidades morais e religiosas em relação a outros. Não é isto que movimenta Deus. Então nós perguntamos, por que Jesus os proclama felizes? Povo de Deus. O que não podemos perder de vista é: Jesus se alegra com eles, porque está para soar, timbrar no útero da história a hora decisiva em que os indefesos serão defendidos por Deus. Os excluídos serão acolhidos e a justiça alcançará os oprimidos. Assim como no Êxodo, o movimento é de Deus. E o que faz Deus movimentar não é a disponibilidade ou qualidades morais, religiosas, diferenciadas ou maiores ou menores do que outros, mas é a condição de vida. É a condição em que está submetida esses e essas. E isto é algo para ser celebrado. Isto é algo para ser felicitado. Por quê? Porque está para soar no útero da história a hora decisiva em que os indefesos, aqueles que a justiça não alcança, serão eles defendidos por Deus. E eles serão acolhidos no amor de Deus. E o olhar de Deus, o amor de Deus, o movimento de Deus os alcança. E a sua sorte muda. Não se trata também de um futuro remoto e nem de uma consolação espiritualista. As bem-aventuranças não é uma consolação. E muito menos
uma realidade de um futuro que não vai acontecer. Mateus diz para as suas comunidades e para as nossas: Deus vem já. Agora, ele vem como defensor dos fracos. Uma outra coisa que não podemos achar ou vincular às bem-aventuranças. As bem-aventuranças não é um discurso moralista de Jesus. Então, o que ela é? O que é as bem-aventuranças? É a proclamação de que Deus assume os pobres, os miseráveis, os indefesos, os marginalizados, os excluídos como eles são. Ou seja, os abraçam, os amam por aquilo que eles são objetivamente. E, objetivamente, o que eles são? Indefesos, oprimidos, excluídos, marginalizados, miseráveis, pobres e tudo mais que couber. Nas bem-aventuranças, segundo o relato de Mateus, e também de sua comunidade, Jesus proclama que Deus alinha-se eficazmente do lado deles. De quem? Dos pobres, dos miseráveis, dos indefesos, dos marginalizados. Por quê? Porque Deus se alinha eficazmente do lado deles. Porque é um Deus defensor daquelas que não encontram defesa neste mundo. Ah, queridos irmãos, queridas irmãs, querida gente, isso me faz lembrar muito as andanças de Francisco, nosso querido Francisco de Roma. Me lembra muito a sua viagem a Lesbo, ele com o patriarca e o arcebispo para a Igreja Ortodoxa de Roma, os três conjuntamente. Esse homem inspira as pessoas. Os três conjuntamente gritam ao mundo: mundo, ouça! Ouça o grito dos refugiados. Grita ao mundo para que o mundo ouça a dor dessas pessoas. E diz que o Mediterrâneo se torna cemitério de refugiados. O sinal que o reino acontece. Estes homens faz de sua voz
a voz daqueles e daquelas que não podem ser ouvidas. É dessa forma que Mateus chama a atenção às suas comunidades. Um outro aspecto das bem-aventuranças, as bem-aventuranças proclamadas por Jesus, é também um anúncio profético que inaugura sua missão na Galileia. Para isso, precisamos retomar o capítulo 4, versículo 18 e seguinte. Após o versículo 17, a partir desse momento, Jesus começou a pregar e a dizer: inicia sua missão. Logo que ele inicia o primeiro ato, ele começa a chamar os primeiros. Depois, o versículo 23 ao versículo 25, ele começa a dar sinais que o reino já está presente no nosso meio. Jesus percorria, diz o texto, versículo 23 do capítulo 4, Jesus percorria toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o quê? O evangelho do reino, a boa notícia do reino, e curando toda e qualquer doença ou enfermidade do povo. Jesus começa a dar sinal que o reino já está presente no nosso meio. Após isto, inicia-se o discurso chamado Sermão do Monte, que é o discurso das bem-aventuranças. Então, as bem-aventuranças proclamadas por Jesus também é um anúncio profético que inaugura a missão de Jesus na Galileia. Nas bem-aventuranças está contido o programa da missão de Jesus. Importante. Vamos lá. Se é importante, nos ajudemos a entender e a compreender por que é importante. Na boca de Jesus, a proclamação das bem-aventuranças é legitimada por um anúncio de libertação. E qual é o anúncio de libertação? Precisamos recuar ao profeta Isaías. Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2. Esses dois versículos é bem conhecido por nós. Está presente no Evangelho de Lucas. O Espírito do Senhor, Javé, está sobre mim, porque Javé me ungiu, enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres, a curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos, a libertação aos que estão presos, a proclamar um ano aceitável a Javé e um dia de vingança do nosso Deus, a fim de consolar todos os enlutados. O Espírito do Senhor Javé está sobre mim. Voltemos ao capítulo 3, versículo 16.
Batizado, Jesus subiu imediatamente da água, e logo os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Na boca de Jesus, a proclamação das bem-aventuranças, ela é legitimada por um anúncio de libertação. Por isso, ele é o Messias encarnado na história. Na história de quem? Na história do seu povo e de sua gente. Ele, Jesus, está ligado à história e ao mundo. Isto é muito importante nós percebermos que as bem-aventuranças estão conjugadas, intimamente ligadas, ou melhor, fundidas por um anúncio de libertação. Chegou o tempo. Esgotou-se. O tempo chegou. É agora. Então, fizemos um pouco destas observações para juntos e de uma forma um pouco mais livre falarmos, atentarmos para o espírito das bem-aventuranças e ao mesmo tempo nos perguntar: o que move o bem-aventurado? A primeira bem-aventurança é essencial para entendermos o restante das outras bem-aventuranças. A bem-aventurança, capítulo 5, versículo 3. Vamos ler novamente. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Esta bem-aventurança se dirige aos pobres no espírito. É a felicitação para os pobres de Javé. E quem são os pobres de Javé no Primeiro Testamento? Os pobres de Javé são aqueles que os profetas defendem. A viúva, o estrangeiro, o migrante, o pobre, o miserável, aquele que foi arrancado de sua dignidade. Ser arrancado da dignidade é arrancar a possibilidade de uma pessoa viver dignamente. Isto está na boca de Isaías. Isto está na boca de Oséias. Isto está na boca de Miqueias. Isto está na boca de Amós. Então, a primeira bem-aventurança, ela se dirige aos pobres no espírito. É a felicitação para os pobres de Javé. Novamente, Mateus ajuda a sua comunidade e as nossas e a nós a recuperarmos esta identidade na tradição da tradição profética. Esta bem-aventurança não se trata simplesmente de pessoas sem bem
ou de pessoas desapegadas de coisas materiais ou algo parecido. Perguntar o que eu fiz antes: quem são os pobres no espírito na perspectiva bíblica? São todos aqueles e aquelas que se apresentam com mãos vazias diante de Deus, que se abdicaram das atitudes orgulhosas de autossuficiência. Vocês se lembram daquele fato que é contado com muita particularidade no Evangelho de Marcos, quando Jesus vai ao templo com os discípulos e Jesus diz aos discípulos: observem como os fariseus fazem sua oferta. E orgulhosamente, autossuficiente, lançam no cofre do templo as suas ofertas. E se realizam. E Jesus diz aos discípulos: observai aquela viúva. Ela dando uma moeda, a menor. A sua oferta foi maior do que estes fariseus. Aquela viúva, ela se apresentou diante de Deus com as mãos vazias. Se abdicou, não tinha nada para se orgulhar-se. Não tinha nenhuma razão para ser autossuficiente. E o desdobramento disso refere-se a quem se inclina diante do Senhor, ao invés de erguer-se orgulhosamente. Quem se inclina diante do Senhor, ao invés de erguer-se orgulhosamente. O Evangelho de Mateus tem uma passagem que para mim é belíssima. Quando Jesus entra na terra dos pagãos, lá localizada por Mateus, a terra dos sírios fenícios. E vem uma mulher gritando. E os discípulos dizem: faça com que ela cale, está atrapalhando. E esta mulher, ela chega a Jesus, ela chega diante de Jesus com as mãos vazias. Inclina diante do Senhor e diz: Senhor, cura a minha filha. E passa um diálogo bem interessante nesta passagem. E Jesus diz a ela: eu não vim para os cachorrinhos, para os cachorros. E esta mulher responde: Senhor, se até os cães comem da sobra que cai da mesa,
se até os cães têm esta oportunidade, eu. E Jesus vira para essa mulher e diz: vai, a tua fé lhe salvou. Então Jesus, na bem-aventurança, não está falando de um mundo hipotético. Mateus não está falando de um mundo hipotético. Ele traz no conteúdo da sua boa notícia aquilo que está presente na vida, na história do seu povo e de sua gente. Não é num tempo futuro, é agora. Os sinais do reino estão aí, estão presentes, estão aí. E eles acontecem desta forma. Então, quem são estas pessoas que se apresentam diante de Deus com as mãos vazias? São todos aqueles e aquelas que, como Jesus, obedece ao Espírito, se deixa ser conduzido por Ele, não peca contra o Espírito. Olha lá, Mateus capítulo 12, versículo 31, que está dentro daquele contexto o contexto das dificuldades que esta comunidade está passando. E Jesus diz: por isso eu vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Quem são estas pessoas que se aproximam de Deus com as mãos vazias, que curvam? São todos aqueles e aquelas que se juntam na construção do milagre do reino dos céus, que se faz presente entre nós. Mateus capítulo 14, versículo 13 ao 21, é o relato da primeira multiplicação dos pães. É um milagre que realiza o milagre da vida, que não se fecha à sua pseudo-autossuficiência, mas é aquele que com 3, com 7, com pouco, comunga, partilha, e todos comem. Quem são esses? Quem são essas que se apresentam diante de Deus com as mãos vazias? São aquelas pessoas que todas as vezes que o Espírito se encontra com o pobre, o reino dos céus acontece. Foi o que aconteceu com os profetas. Movidos pelo Espírito, foi em direção de como o mesmo aconteceu com o Batista. O que aconteceu com Jesus?
o que aconteceu com os discípulos e as discípulas. Qual é a certeza que nós temos disso? A certeza disto é a conclusão das bem-aventuranças que está no capítulo 5, versículo 11 e 12. Felizes sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Qual é a certeza que nós estamos realizando isto? É o que Mateus está comunicando à sua comunidade e que está questionando a sua comunidade. Qual é a certeza que nós temos? A certeza nós teremos quando, por causa da justiça, impelidos pelo Espírito da justiça, impelidos pelo Espírito do reino, fomos perseguidos por causa do reino. Não se espantem, porque o mesmo fizeram com os profetas. Logo, o pobre no espírito é toda todo aquele que é perseguido por causa da justiça. Os que buscam, antes de tudo, o reino de Deus. A quarta bem-aventurança. Felizes os que têm fome e sede de justiça. A oitava bem-aventurança. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Sim, felizes são vocês, os pobres no espírito, porque de vocês é o reino dos céus. O pobre no espírito é todo aquele, é toda aquela que é perseguido por causa da justiça. Os que buscam, antes de tudo, o reino de Deus e sua justiça. Mateus 6:33, o que diz lá? Buscai em primeiro lugar seu reino e sua justiça. Em primeiro lugar. Não é em segundo, terceiro, nem quarto, nem quinto. A comunidade seguidora, ela tem o compromisso, o dever de buscar em primeiro lugar o reino e sua justiça. E tudo depois, todas as outras coisas serão acrescentadas. São todas aquelas pessoas que não têm outra preocupação, outra distração, que não se deixa distrair. Então, são todas aquelas pessoas que não têm outra preocupação a não ser a justiça do reino de Deus.
Então, a partir da primeira bem-aventurança, as outras são desdobramentos da primeira. Como? Felizes os mansos. Por quê? Porque herdarão a terra. Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. A mansidão não significa uma atitude estática ou de conformismo. A mansidão, ela é propositiva na perspectiva das bem-aventuranças. Se estás cansado, se o peso do vosso fardo é grande, vinde a mim, eu vos darei descanso. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Mateus 11, 29. É a continuação. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 15, 21 a 28. Jesus, partindo dali, retirou-se para a região de Tiro e de Sidônia. Eis que uma mulher cananeia daquela região veio gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, nada lhe respondeu. Então os seus discípulos se chegaram a ele e pediram-lhe: Despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela, aproximando-se, prostrou-se diante dele e pôs-se a rogar: Senhor, socorre-me. Ele tornou a responder: Não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-los aos cachorrinhos? Ela insistiu: Isso é verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aqui vem o desfecho. Diante disso, Jesus lhe disse: Mulher, grande é a tua fé. Seja feito como queres. E a partir daquele momento, sua filha ficou curada. Felizes os aflitos,
porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mateus capítulo 20, 1-16, é a parábola dos trabalhadores enviados à vinha. Porque o reino dos céus é semelhante ao pai de família, que saiu de manhã cedo para encontrar trabalhadores para sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Tornando a sair pela hora terceira, viu outros que estavam sentados na praça, desocupados, e disse-lhes: Ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. Eles foram. Tornando a sair pela hora sexta e pela hora nona, fez a mesma coisa. Saindo pela hora 10ª, encontrou outros que lá estavam e disse-lhes: Por que ficais aí o dia inteiro sem trabalhar? Responderam: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhe: Ide também vós para a vinha. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais, mas receberam 1 denário cada um deles. Ao receber, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos fizeram uma hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o peso do dia e o calor do sol? Ele então disse a um deles: Amigo, não fui injusto. Não fui injusto contigo. Não combinamos 1 denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que a ti. Não tenho direito de fazer o que eu quero com o que é meu? Ou tu estás com ciúme porque sou bom? Eis como os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. A inversão da lógica. O reino inverte completamente esta lógica. E pensemos, a lógica que estamos hoje. Esta lógica em que estamos inseridos e inseridas, esta lógica que as nossas comunidades estão inseridas e inseridas, sinalizam o reino de Deus? A justiça do reino inverte a lógica. Felizes, a quinta bem-aventurança. Felizes os misericordiosos. Por quê? Porque alcançarão misericórdia. Mateus 18:33. Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? É o contexto da parábola do devedor.
E a parábola começa assim: eis porque o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar conta com os seus servos. A sexta parábola. Felizes os puros no coração, porque eles verão a Deus. Por quê? Provavelmente um salmo que esta comunidade de Mateus, conhecia muito bem. Salmo 24, versículo 3, 4. Quem pode subir a montanha de Javé? Quem pode ficar de pé no seu lugar santo? Quem tem mãos inocentes e coração puro, e não se entrega à falsidade, nem faz julgamentos para enganar. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. E não é uma parábola ingênua. Quem são os puros de coração? São aqueles que mais rezam? São aqueles que mais oferecem sacrifício? Não. São aqueles que não se entregam à facilidade, nem faz juramentos para enganar. São aqueles que não corrompem o tribunal. São aqueles que não corrompem o direito. São aqueles que praticam a justiça. E a sétima bem-aventurança, e vai estar ligada com essa. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Olhemos o que diz lá o Salmo 34, versículo 15. Evita o mal e pratica o bem. Procure a paz e segue-a. No Evangelho de João, depois da ressurreição, quando Jesus aparece aos 12, Jesus os saúda como? A paz esteja convosco. E Mateus está chamando a atenção à sua comunidade, que as relações humanas construídas, elas não podem ter o mesmo apelo da Pax Romana. A paz construída na comunidade, ela supera a ausência de guerra. E a Pax Romana, os romanos, as legiões, o exército romano, eles impunham a paz através da violência. Paulo VI, numa encíclica, ele define que a justiça é o novo nome para a paz. A justiça é um novo nome para a paz. Não teremos paz enquanto
não se realizar a justiça. Se queremos paz, realize a justiça. As relações construídas na comunidade, ela mira esses dois horizontes. Primeiro, são relações justas. E quanto mais se realiza estas relações, mais o reino de Deus se transparece ali. Não pensemos que optar pelo discurso da violência em nome de Deus, nós estamos realizando a vontade de Deus. E hoje, em nossa sociedade, é muito fácil, em nome de Jesus, em nome de Deus, afirmar um discurso de violência para garantir a justiça e a paz. Fere profundamente ao espírito da sétima bem-aventurança. Felizes os que promovem a paz. A paz, o ideário da paz, a busca da paz, ela deve movimentar e mudar as relações em nossas comunidades. E como diz o Papa Paulo VI, o novo nome para a paz é a justiça. E por fim, felizes os que são perseguidos. A oitava, a última. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes são esses, porque eles são os pobres no espírito. E eles são perseguidos porque testemunham no mundo insípido. Testemunham no mundo atordoado pelo consumismo, pelo individualismo, pela indiferença, pelo lucro que supre a vida, pela guerra que mata a vida, por todas as situações que denigrem a dignidade humana. Porém, é neste meio que estes felizes são perseguidos porque sinalizam que o reino dos céus é o contrário disso tudo. O reino só será possível em sua plenitude quando convertermos e invertermos a nossa vida para escutar da boca de Jesus: arrependei-vos, porque o reino está próximo. Está aí em nosso meio. Então, povo de Deus, hoje encerramos este ciclo de conversa
com as comunidades de Mateus. Eu agradeço a cada uma que nas quintas-feiras ou em outros dias tirou parte do seu tempo para dialogar junto comigo com as comunidades de Mateus, a descobrir a beleza contida neste Evangelho, a ouvir a proclamação da boa notícia, da boa nova de Jesus, testemunhada, vivenciada por essas comunidades. Agradeço a cada comunidade do nosso setor Santana e Sagrada Família, que neste tempo de pandemia, de isolamento, permitiu aquecer a sua fé e manter a sua fé olhando, rezando, dialogando e se encontrando em torno da Palavra de Deus. A partir da próxima semana, a equipe bíblica de Santana e Sagrada Família está preparando 4 encontros que nos ajudará a olharmos melhor, a compreendermos melhor a metodologia, o método da leitura orante. Não só a compreender o método, nos ajudará também a exercitar a leitura orante. Então, a equipe do Setor Santana e Sagrada Família está preparando para nos ajudar a exercitar a leitura orante. Após esses 4 encontros, nós já estaremos quase já no início do mês de agosto. E nós ajudaremos as nossas comunidades através de vídeos, através de conversas online, a entrarmos no tema do mês da Bíblia deste ano, que tem como centro o livro do Deuteronômio. Será um desafio para todos nós aproximarmos do livro do Deuteronômio e juntas descobrirmos o olhar de Deus, a palavra de Deus presente aí. Sabemos que não é um texto lido, não é um texto muito conhecido por nós, mas juntos e juntas enfrentaremos este desafio de aproximarmos e familiarizarmos com o livro do Deuteronômio. Fiquemos em paz e que o Deus da vida nos ajude a perseverar em nossa fé, olhando que o nosso olhar esteja fixo no reino de Deus, nos sinais do reino de Deus, que já está próximo aí no nosso meio. Que tenhamos uma boa noite e que Deus nos abençoe.
Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para todos e todas nós.